Gravar. Compartilhar a tela. Aí. Tá dando para ver? A primeira pergunta, né, Andréia? Sim, dá para ver sim. Dá para ver, né? Então vamos lá. Lá na revisão que eu dei para vocês, eu mostrei, mas eu coloquei todas as perguntas. Eu não ia dar a resposta para vocês, né? Então eu fiz uma análise de todas. Então ali, o espaço geográfico. Então, o espaço geográfico é objeto de estudo da geografia, certo? Sobre o espaço geográfico, analise as proposições abaixo após assinale a alternativa correta. Então, o primeiro ali. O espaço geográfico é o resultado da dialética entre a materialidade, aquilo que é material, aquilo que foi construído, né? Apropriada e construída pela sociedade, certo? É isso ou não? É. Sim, né? Verdadeiro. O espaço geográfico, ele é construído pela ação, pela relação social, ou seja, pela relação das pessoas, que a um só tempo constituíram materialidade e são por ela condicionadas, controladas, limitadas e convidadas a agir. Por exemplo, pegou fogo no Pantanal. Eles vão deixar o fogo se alastrar ou eles vão agir? Eles vão agir. Eles vão agir. Estão entendendo? Então, o espaço geográfico é construído pela nossa ação, através do nosso trabalho. Certo? Só que há um só tempo. Então, o tempo que ele está dizendo não é o tempo só espacial. Mas, por exemplo, quando eu expliquei isso para vocês, quando os primeiros colonizadores chegarem em Apucarana, era um tempo, certo? Aí eles construíram o quê? Tudo de madeira, porque eles tinham em abundância aqui, não tinha? Certo? Sim. E aí? Eles tinham tudo em madeira. Aí eles construíram a igreja de madeira, não foi de material. Aí depois foi passando o tempo, não foi? Não foi? Foi mudando. Foi. Aí o que eles fizeram com a igreja de madeira? Eles fizeram depois ela construída de uma forma melhor, né? Isso. Porque cada um E hoje a praça foi mudada. Quando foi construída, a praça foi feita de um jeito. Hoje a praça é de outro. E o trânsito, ele teve que ser mudado ou ele continua do mesmo jeito? Ele modificou. De acordo com o tempo, certo? Não dá para a gente pensar no número de carros na década de 50. Quantos carros tinham aqui? Tá entendendo, Andréia? Aí vamos para o número 3. Olha onde vocês erraram. Ao lermos o espaço geográfico, estaremos lendo, compreendendo também a sociedade que o criou. Até aí tá certinho. O que tá errado é aqui, ó. Sem identificar, isso aí não tem como. Sem identificar suas marcas. Sem identificar ao longo da história. Isso aí eu vi também. Esse aí tá errado. É essa parte aí que tá errada. Então, aqui, ó. Visa oportunizar ao aluno situações de aprendizagem nas quais a representação do espaço geográfico não se limite à cópia de mapas, mas à elaboração de representações de espaço próximos do aluno, até a reflexão de mapas oficiais e de suas representações. Certo? Não está totalmente errado isso aqui. Mas, no primeiro momento, eu não posso representar isso daqui, ó. Eu ainda falei para vocês. Oficiais. Então, você sabe o que eu... Olha que burrice, professora. Eu coloquei ela como incorreta e assinalei, mas ela tá errada parcialmente. Ela tá certa parcialmente. Só que na hora de colocar ali, era questão letra A. Eu não sei o que eu fiz na minha cabeça, que eu assinalei
assinalei a 4. Mas só Não, que você a colocou correta é 1 e a a 2. maioria, a maioria colocou a letra D. A Mas não, eu Isa, coloquei. acho que a Isa foi a única que acertou a prova toda. Nossa, que burrice da minha parte. Tá, mas olha aqui. Lembra que eu falei para vocês que para a representação do espaço geográfico tem que ser do lugar. Até mostrei para vocês na aula passada. Primeiro o quarto, que é feito a maquete do quartinho dele, dentro do caixa-sapato. Depois ele faz uma maquete do local da escola, ele aprende a visualizar a escola, o caminho da escola. Mais tarde é que ele vai para quem? O mapa oficial. Eu ainda falei para vocês, não adianta colocar um mapa em branco para a criança, que ela não vai ter ideia. Lembra que nós fizemos vocês assistiram o vídeo do... Como é que chama ele? Do Gentili? A criança tinha ideia dessa representação? Desse mapa oficial do globo? O que ela falou do globo? Que a gente mora dentro dele, não foi? A gente mora dentro do globo. Então, por isso que a gente tem que pensar, tá? Então, a representação, primeiramente, ela tem que ser... Até aqui tá certo, ó. Não se limite à cópia de mapas. Porque para ela não vai adiantar nada disso. Ok? Certo? Aí, vamos lá. O número 2, todo mundo acertou. Também, se não acertassem, lugar, né? Espaço de vivência. Espaço local. Olha aqui, gente. Espaço local. Eu matei aí também, que já está dando a resposta, né? Uhum. Então, lá. O número 3. Em uma sala de aula do terceiro e quarto ciclos do ensino fundamental, o professor de geografia propõe uma atividade de leitura de mapas. Tá? Terceiro e quarto ciclos. Como avaliação da atividade, o professor pode considerar que o aluno realizou aquisições complexas se ele... Como que ele leu esse mapa? O número 3 é a letra B. Leu os mapas de maneira simples, porque ele não vai fazer uma leitura como eu, por exemplo, e nem como professor. E explicou a localização e fez uma correlação entre os dois mapas. Mas essa correlação que ele faz é igual a uma visão minha? Então, se tem um mapa lá de climas, por exemplo, ou de previsão de tempo, ele vai enxergar assim, aqui choveu muito, aqui choveu pouco, aqui tem sol, aqui tem chuva. Então, é essa a relação que ele vai fazer, de uma maneira bem simples, certo? Eu já vou dizer, ó, a massa de ar veio pelo oceano, levou chuva para essa região, né? Então, a minha visão é científica. Agora, do aluno, é uma leitura de mapas simples. E eu não posso exigir a mesma visão minha. É a visão dele, primeiramente. Certo? Ok? Aí vem a número 4. A número 4 é a letra B também. A construção de mapas mentais. Nós fizemos isso em sala, tá? Aqui na sala virtual, para conhecer o nível de consciência espacial dos alunos, além de possibilitar a introdução de elementos da linguagem cartográfica, como escala, o tamanho do mapa, legenda e orientação. Cada um de vocês fez um mapa de um tamanho. Ou todo mundo desenhou do mesmo jeito?
Lembra aquela escala que eu mostrei para vocês da sala de aula? Vocês falaram, professor, é uma sala de aula aí? É uma sala de aula, é a visão do aluno. As carteiras ficaram para lá, as carteiras ficaram para cá. Então, é a visão que ele tem do lugar, tá? Por isso que quando ele vai fazer uma, como é que fala? Uma miniatura do quarto dele, é bom fazer dentro da caixa de sapato, porque ele olha de cima para baixo, certo? É uma visão oblíqua. Vamos lá. Utilizando-se da música. Eu dei essa música para vocês, não dei? Essa música, ela representa o ciclo da água e a formação de um rio. Água que nasce na fonte, já está falando, que nasce na fonte, formação de um rio. Certo? Depois do número 6. Assinale a alternativa que caracteriza corretamente as atuais orientações curriculares para o ensino de geografia. Então, primeira coisa, eu disse isso para vocês na revisão, é a geografia do aluno, que ele traz. Se eu estou dando aula no campo, eu vou usar a visão dele do campo. Se ele mora no lado periférico da cidade, eu vou usar a vida dele ali naquele local. Depois eu vou para o espaço maior. Eu nunca começo do maior para o menor, eu começo sempre do menor para o maior. Certo? E 7. O 7 é a letra A. Todas estão corretas. Então, assinale a alternativa que diz respeito ao ensino de geografia na educação infantil. Primeiro, explorar o ambiente. A criança tem que aprender a andar na escola. Eu falei isso, onde é o banheiro, onde, né? Depois, estabelecer contato com pequenos animais. A gente faz isso na educação infantil. A gente faz eles fazerem hortinha, né? Aguça a curiosidade da criança. Às vezes você leva um passarinho, leva um animalzinho. Lá no colégio a gente leva coelho, leva tartaruga. A professora Ana Paula levou... Lembra que eu falei para vocês que levou o Felipe? Ele levou a cobra, levou a coruja, né? Depois, estabelecer relações entre o meio ambiente, as formas de vida. Quem é que vive ali? Qual que é a zeladora? Ele tem que conhecer as pessoas que trabalham no ambiente, certo? E dar importância à limpeza do lugar, jogar o lixo no lixo. As crianças de 0 a 3 anos, o trabalho acontece inserido e integrado ao seu cotidiano, envolvendo atividades como histórias, brincadeiras, jogos e canções. Isso eu trabalhei com vocês sabem, mostrei até exemplo. Conhecimento do próprio corpo. Lembra que eu falei que tem que pôr a criança no chão, em cima do papel manilha e fazer o contorno do corpo dela? Tá? E exploração de suas habilidades físicas. Ele medindo o espaço, ele andando dentro da sala, contando os passos. Você coloca uma fita amarela dentro da sala de aula e faz ele andar em cima dessa linha, né? Então, isso é geografia. Então, todas as alternativas estão corretas. Quase ninguém errou essa. E o último, também todas as alternativas estão corretas, né? Eu gosto mais de trabalhar com todas as alternativas do que colocar a alternativa errada, porque a errada parece que fica na cabeça, né? Então, sobre a alfabetização cartográfica, nós trabalhamos sobre isso, ok? Então, criança ou adulto compreende o espaço representado pela sociedade, é preciso que eles entendam e conheçam o lugar de vivência. Primeira coisa, aprender o lugar de vivência. Lembra? Primeiro ele tem que conhecer o berço dele, o cheiro do berço, aí depois ele conhece a sala, engatinha, ele vai conhecendo o ambiente. Depois,
esse processo se inicia fazendo com que a criança se reconheça como cidadão. Ele faz parte da escola, ele faz parte da casa, tá? A cartografia e a geografia estão presentes constantemente no nosso dia a dia. É ele ir para a escola, vir para a escola, é ele passear, né? Tudo isso faz parte da geografia. E há duas formas de trabalhar a alfabetização cartográfica. Primeiro, oportunidade ao aluno de ter contato com produtos cartográficos, como mapas, globos, imagens de satélite e outros recursos já prontos. E a segunda é produzido pelos próprios alunos, certo? As maquetes, os desenhos são muito importantes, gente, tá? E é interessante que se você pedir para a criança desenhar uma formiga, ela faz bem pequenininho, a formiga. Aí você fala para a criança da idade da Maria Alice, que vocês sabem, desenha um elefante, Maria Alice. E ela já viu um elefante. Se a criança não viu, aí difícil, né? Desenha um elefante. Para ela, o elefante é grande ou é pequeno? Grande. Ela vai pegar a folha inteira para desenhar o elefante. Por quê? Ideia de pequeno e de grande. A ideia da formiga é que a formiga é muito pequenininha, certo? Então, ela vai fazer bem pequenininho, uma bolinha assim. Agora, o elefante é enorme para ela, então ela vai pegar a folha toda. É igual, eu fico louca com os professores de educação infantil, quando ele dá para uma criança de 2 anos pintar um desenho enorme. Não se dá um desenho enorme, a não ser que ele vá usar tinta. Aí tudo bem, que a tinta, né, corre. Mas desenhar com lápis de cor um desenho grande para criança da educação infantil não funciona. Ele não tem essa noção de... Ele vai ficar o tempo todo ali. Vocês já notaram? Que ele risca um pouquinho aqui, risca um pouquinho aqui, risca um pouquinho para lá. Ele não tem ideia de correr o lápis ainda. Tá? E aí, logicamente, todas as alternativas estão corretas. Certo? Então, ficou A, D, B, B, C, B, A. Ok? É o nosso visto de prova. Certo, Débora? Ok, professora. Você gostou da prova? Aprendeu com ela? O meu mais importante... Oi, é que tá travando. Toda vez que eu abro o microfone, eu não consigo escutar você. Tá. A minha prova não é para dificultar vocês. A minha avaliação é para que vocês aprendam. Leiam e aprendam. Certo? Que vocês... Ai, vai acabar minha aula. E eu não vou voltar, tá, gente? Ok? É a nossa vista de prova hoje. Mas eu vou postar no NEAD uma explicação para vocês. Certo? Uma aula extra para vocês. O pessoal do 4º semestre tem aula comigo amanhã, no lugar da professora Ana Paula. Mas aí é a minha disciplina. Certo? Ok? Nós vamos falar de coisas do estágio amanhã. Certo? Tchau, gente. Vou interromper aqui e nós vamos cair. Tchau, Pro. Tchau, professora. Até sexta-feira, tá, gente? Tchau, professora. Sexta-feira nós voltamos daí com a educação infantil. Tá bom.